Tudo aquilo que acontece na sociedade é determinado pela forma como trabalhamos. No fundo, por esta pergunta absolutamente essencial: como produzimos, o que produzimos e para quem produzimos? Percorre a história de Portugal nestes últimos 2 séculos e dá-nos uma ideia muito interessante sobre as relações entre Estado, nação, partidos, sociedade civil. Propõe um entendimento da história com base em algo que é muito caro à modernidade. Esta ideia de que as pessoas não são um alvo anémico do destino, mas a ideia de que os povos são fazedores da história. A história é o conhece-te a ti mesmo. Não é nem um divã onde se faz a psicanálise do passado, nem um tribunal onde se pede desculpas. A história, como diz Frederick Jameson, é aquilo que dói. 47% dos portugueses são pobres, segundo os números oficiais. Se nós utilizarmos números de rendimentos adequados, de bem-estar de vida para o século XXI, nós estamos a falar de que 70% da população não atinge um rendimento adequado. E é preciso olhar para a história para compreender porquê, mas também é preciso olhar para a história para compreender como é que se combate isto. Para nós era muito importante compreender a formação social portuguesa nos últimos 200 anos. É preciso não ter medo das palavras, porque nós, quando não temos medo das palavras, não explicamos a realidade. As nossas sociedades são divididas em classes sociais. Nós não temos todos o mesmo poder de decisão na sociedade. Essas classes sociais fundamentais são a burguesia e os trabalhadores. Quando se fala de burguesia, não se fala do burguês de cartola que toda a gente imagina, e dos trabalhadores também não se fala só do operário fabril, mas de toda a gente que vive do seu trabalho. Toda a gente que vive do seu trabalho, hoje em Portugal, é cerca de 80% da população. Esta história de Portugal é uma contra-história. Dá voz àqueles que não têm voz. Então podemos ver como é que o artesão se transforma em operário, como é que os sindicatos nascem, a primeira greve que houve em Portugal, o desenvolvimento das diversas greves, o bem-estar social que a Europa goza no final do século XX. Esse bem-estar foi derivado das reivindicações, das exigências dos próprios trabalhadores. O que eu senti ao ler o livro foi sentir-me lá, não é? Ou seja, fazer parte como daqueles que participam. Queriam que mão de obra, então vamos ter uma educação para termos mão de obra, depois, mais tarde, queremos eventualmente uma educação para alguns e a questão dualista da educação consegue atravessar este século até agora. É obrigatório este livro para despertar consciências e, sobretudo, haver um pensamento crítico sobre a sociedade onde estamos. Há uma referência grande a canções, filmes, livros que de alguma forma dão vida a essa história, que não se cinge ao chamado nacionalismo metodológico, ao retângulo português. As suas referências, para fazerem sentido, inclusive, é preciso buscar, para além das suas fronteiras, um movimento de ideias, de imagens, de conceitos, de teses, mas também de processos e acontecimentos políticos e sociais, sem os quais a história de Portugal sequer é nacional. Escrevemos esta história para debater com a historiografia portuguesa as principais interpretações sobre a formação social portuguesa, mas escrevemos de forma a que seja lida pelo grande público. Nós achamos realmente que, para sermos atores da própria história, temos que a conhecer e, na verdade, todo o país deve conhecer a sua própria história.